Bom dia, feliz sábado, graça e paz, igreja. Hoje é o penúltimo dia do ano, e quando a gente chega no mês de dezembro, a gente só pensa em duas coisas: ia celebrar o Natal e fazer uma retrospectiva do ano que a gente teve. Por isso hoje nós vamos falar sobre tempo, passado, presente e futuro. A verdade é que eu não tenho um referencial de tempo aqui, porque o relógio ali está parado. Desde que eu entrei, ele marca 11 horas e 10 minutos e eu acho que ele não vai sair daquilo ali. E hoje eu estava pensando de manhã, quando eu levantei, eu li o devocional que estava no grupo da igreja, e o devocional falava de tempo, daquilo que a gente fez do nosso tempo durante todo esse ano. Um dia tem 24 horas e tem 1440 minutos cada dia. Um ano tem 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536 segundos. E amanhã essa totalidade de tempo vai constar na conta da sua vida. Ao completar um ano, foi todo esse tempo que Deus lhe concedeu. E tempo, Deus concedeu igual a todos nós. Nós temos a mesma quantidade de tempo ao longo de todo o ano. A diferença entre nós é o que nós fizemos com todo o tempo que Deus nos concedeu. Quando a gente lê o livro de Gênesis, lá diz assim: houve tarde e manhã, primeiro dia. E no final do primeiro dia, Deus faz uma avaliação e ele diz: olha, foi muito. Viu Deus que tudo era bom. Viu Deus que tudo era bom. Isso se repete nos 6 dias seguintes. No final de cada dia, Deus faz uma avaliação. Deus faz uma avaliação do que tinha feito. E tudo tinha ficado muito bom. E no 6º dia, Deus faz uma retrospectiva de tudo que ele havia realizado durante a semana, e o resultado ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu não sei como é que você faz a avaliação do seu tempo. Se ao final de cada dia você faz uma avaliação do que você fez no dia, se essa avaliação você faz na semana, no mês, ou se você faz no final do ano, ou se você não avalia o tempo que você tem e simplesmente você deixa a vida te levar. Tem gente que vive assim, não avalia, não faz nunca uma retrospectiva daquilo que fez e vai simplesmente vivendo a vida e pronto. Mas a gente não, a gente deve fazer uma avaliação de tempo. Eu encontrei um poema que diz assim: é conta e tempo, e é do Frei Antônio das Chagas. E o poema diz assim: Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó, vós que tende tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem contam gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. O não ter tempo. Esse é um poema do Frei pensando no tempo.
todo o tempo que Deus lhe concedeu e que em algum momento Deus vai pedir conta disso. O pior de tudo é o contratempo do celular. Porque passamos a vida como se ela fosse um passatempo, como se fosse de menos importância o tempo que Deus nos concede. E eu estava lendo um livro onde foi feita uma pesquisa sobre como as pessoas vivem o tempo. E a pesquisa dizia assim: a gente passa 70% do nosso tempo vivendo e pensando no passado. 25% do nosso tempo nós vivemos pensando no futuro. Só 5% do nosso tempo nós pensamos no presente. E eu entendi que a gente gosta de viver de ilusão. A gente não gosta de viver a realidade. Por isso a televisão e celular fazem tanto sucesso para a gente. É tão importante para a gente. Porque a gente passa a viver a vida de outras pessoas. A gente passa a viver um outro tempo e a gente esquece de viver o tempo que a gente tem para viver. É certo que o tempo se mistura. Passado, presente e futuro, eles vão se misturando. É como se houvesse portas que vão se abrindo. Uma hora você abre uma porta para o presente, uma hora para o futuro, uma hora uma porta para o passado. Mas a gente tem que saber qual é o momento de abrir cada porta. O texto que a gente vai usar, o texto que a gente vai estudar essa manhã, está no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 26. Nós vamos falar hoje sobre passado, presente e futuro e o que a Bíblia fala sobre cada um desses tempos. Quando devemos abrir essas portas? Quando devemos fechar essas portas? E a primeira porta que a gente vai abrir é a porta do passado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. E Jeremias diz assim: quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Jeremias disse que quando a gente abre a porta do passado, ou quando a gente começa a olhar para o passado, para aquilo que a gente já viveu, a gente deve lembrar daquilo que pode nos dar esperança, daquilo que foi bom, daquilo que pode contribuir para que o meu presente e o meu futuro sejam melhores. A verdade é que a pesquisa dizia que 70% do tempo a gente passa pensando no passado, a gente passa vivendo das coisas que já passaram. Como foi bom a vida que eu tive, como foi bom tudo que eu recebi, tudo que aconteceu no passado. Se essas coisas contribuem para o futuro, para o presente, é importante que a gente se lembre dela em algum momento. Mas a gente não pode viver no passado. A gente precisa construir um presente. E se Jeremias diz que tem coisas boas que a gente precisa lembrar, Paulo em Filipenses, lá no capítulo 3, diz que tem coisas que a gente precisa esquecer. Filipenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Você marca aí sua Bíblia, se ela tiver uma fita, deixa em Jeremias e vamos folhear a Bíblia. Filipenses capítulo 3. Paulo fala do passado a partir do versículo 12, e ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
Cristo Jesus. Paulo está falando que ele tem um alvo, que ele tem um objetivo que ainda não foi alcançado, e ele diz que precisa esquecer as coisas que para trás ficaram. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de si mesmo, daquele homem que ele teve que deixar para trás, para que ele pudesse seguir adiante. Quando você lê Filipenses no capítulo 3, Paulo, a partir do versículo 4 até o versículo 9, ele diz: olha, eu era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Lá em Gálatas ele vai dizer no capítulo 1 que na idade dele, ele superava a todos os jovens da idade dele. Ele era zeloso da tradição dos pais dele. E que se alguém dependia das obras da carne para ser salvo, essa pessoa era exatamente ele. É um currículo invejável. E por isso Paulo era admirado pelos que os conheciam e era temido pelos seus adversários. Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: toda essa glória que eles me tributavam, para mim, era lixo. E eu abri mão de tudo isso pela sublimidade de conhecer a Cristo, para que eu pudesse, pela ressurreição de Cristo, também ser ressuscitado. Paulo está dizendo: olha, eu abri mão da glória do passado, da vida que eu tinha, para ter uma nova vida com Cristo. E se tem alguém que pode dizer que a minha vida antes de Cristo era melhor do que a minha vida depois de Cristo, essa pessoa era Paulo. Porque antes de Cristo era toda essa glória, depois de Cristo era prisão, perseguição, apedrejamento e sofrimento e dificuldade. E Paulo diz assim: olha, eu abri mão de tudo. Nada para mim é mais importante do que o que Cristo me oferece, do que o que Cristo colocou diante de mim. E quando ele chega no final, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E a coroa da justiça desde já me está guardada. E a gente vê dentro da igreja tanta gente que parece que não está feliz, que vive sonhando com a vida que teve antes. A minha vida passada era melhor. Hoje são tantas as dificuldades. A gente não pode viver agarrado ao passado. Eu me lembro que no dia que tomei a decisão de me batizar, naquele momento eu acreditava que a minha vida ia se tornar muito melhor do que a vida que eu tinha antes. Porque era isso que eu conhecia. Esse era o evangelho que eu ouvia e que eu via as pessoas pregando. E eu pensava que todas as dificuldades que eu tinha vivido até aquele momento, elas iriam desaparecer. E tudo ia ser melhor. Minha vida ia ser muito diferente do que tinha sido. E no dia do meu batismo, o obreiro chegou para mim e perguntou: você está preparado para as batalhas que você vai enfrentar? Para alguém que não conhecia Deus, para alguém que não tinha intimidade com o Evangelho, aquilo me soou como se não fosse verdade. E eu sorri para ele e disse: eu estou pronto. Mas na verdade, por dentro, eu estava que nem Sara, e eu estava rindo e pensando: que conversa, que batalhas. Se eu estou esperando uma vida muito diferente da que eu tive até agora. E a verdade é que ele estava certo. Paulo tinha uma noção muito melhor disso do que eu tinha quando me converti, quando aceitei a Jesus. E a minha vida
Os últimos 17 anos, ela não foi tão diferente materialmente do que foi antes de Jesus. Eu andava de ônibus e eu continuo andando de ônibus. Eu vivi de aluguel até o ano passado. O ano passado, meu filho comprou uma casa aqui em Mansões de Odisseias, 17 anos depois mudou. Eu fiquei no mesmo emprego até a pandemia. Se não tivesse acontecido a pandemia, eu estaria no mesmo emprego até hoje. Então as coisas começaram a mudar muito tempo depois daquilo que eu esperava. E não da forma que eu esperava. Mas espiritualmente, as coisas mudaram muito. E eu posso dizer para você com toda certeza que os últimos 17 anos foram os melhores da minha vida. Amém. Com todas as batalhas que eu enfrentei, com todas as dificuldades, com todas as lutas, eu posso dizer para você, eu não troco a vida que eu tenho hoje pela vida que eu tenho antes. Assim como Paulo disse, tudo que eu tinha antes era lixo, era refúgio. Porque o que Cristo me oferece é muito melhor. Mas o que Cristo me oferece não vai acontecer hoje. Porque o que Ele me oferece é um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra só vão acontecer depois que Deus colocar fim ao pecado. Enquanto o pecado não tiver fim, há luta, há dificuldades. Mas eu prefiro estar ao lado de Cristo. Por isso Paulo podia afirmar assim, tudo posso naquele que me fortalece. E isso é algo que eu e você podemos dizer tranquilamente. Nós podemos tudo. Nós podemos tudo quando nós estamos com Cristo. Olha o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Se por alguma razão, quando você tem feito a avaliação da sua vida, você tem pensado que o teu passado foi melhor do que o teu presente. E ele diz no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim, Ele vos deu vida, Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo, você não teve vida antes. Hoje você vive, mas antes você estava morto. Antes você estava morto. Em vossos delitos e em vossos pecados. Mas a questão é que antes a gente pensava como todo mundo pensa lá fora. A gente pensava que aquilo é que era a vida. Poder comer o que quiser, poder ir aonde quiser, desfrutar o que quiser, fazer o que quiser, trabalhar o dia que quiser. Isso era a vida. Isso era a vida. Mas Paulo diz, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. E aí ele diz no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós passamos a viver quando nós nos encontramos com Cristo. Quando Ele cruzou o nosso caminho, nós passamos a viver. Hoje, nós estamos vivos. Eu posso dizer isso porque eu não nasci adventista. Eu me tornei adventista aos 39 anos, portanto, eu estive morto durante 39 anos. E é morto mesmo, até os 39 anos eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não conhecia nada do Evangelho.
E sem conhecer nada do Evangelho, eu acreditava que aquilo era a melhor forma de se viver. Mas hoje eu sei que só existe uma vida, só existe vida, e só existe esperança para o futuro quando nós estamos em Cristo Jesus. E olha a avaliação que Jesus faz sobre isso. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Olha o que Jesus diz. Nove, versículo 62. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus disse: se você quer o reino de Deus, se você sonha com o reino de Deus, você não pode viver olhando para o passado. E Jesus usa a analogia de um arado. E um arado é um instrumento de madeira que era puxado por um boi, por uma corda, por um boi, para que a terra fosse arada. E para que o agricultor conseguisse fazer aquele arado em linha reta, para que ele pudesse, ele tinha que manter o foco, ele tinha que olhar para o boi. Ele tinha que controlar o boi e controlar o instrumento. E se ele olhasse para trás, e Jesus está dizendo: se você quer o reino de Deus, você precisa manter o foco, você precisa olhar para frente, é para frente que se olha. Assim como Paulo disse: eu esqueço daquilo que fui atrás, mas o meu prêmio, o meu alvo é Cristo Jesus. Então não dá para a gente buscar a Deus, buscar o reino de Deus e ficar sonhando com as coisas que o mundo já nos ofereceu. Isso passou. O que eu preciso me lembrar das coisas que passaram é como Deus agiu em minha vida. É o esforço que Deus fez para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu não vou contar o meu testemunho, porque eu não quero prolongar muito o tempo de vocês, gastar o tempo de vocês, o nosso tempo. Mas com certeza Deus teve um trabalho com cada um de nós, individualmente, para que a gente pudesse estar aqui. E é preciso fazer isso valer a pena. É preciso parar de pensar no passado e viver o presente. Fecha a porta do passado, abra agora a porta do presente. Jeremias 3, 22 e 23. Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Miqueias diz que Deus, todos os dias, Ele pega os nossos pecados, Ele lança no mais profundo do mar e Ele não tem lembrança desses pecados. Todos os dias Deus pega um livro, coloca diante de mim e diz: José, você tem 24 horas para escrever uma nova história. Para escrever uma nova história. Eu tenho um dia inteirinho para viver. E muitas vezes eu desperdiço o meu tempo. Eu fiquei outro dia pensando nisso, porque lá em Apocalipse diz que a gente vai ser julgado pelas coisas escritas nos livros. Quando os livros forem abertos, a gente vai ser julgado. E eu fiquei pensando que quando Jesus abrir o livro da minha vida, muitas páginas estarão em branco. São dias que eu desperdicei, dias que eu não fiz nada. Eu já cheguei assim, num dia de domingo,
a me levantar da cama, tomar café e passar o dia todinho sentado no sofá. E à noite eu pensei assim, olha, esse dia foi inútil. Eu não fiz nada. Eu peguei aquilo que Deus me deu de mais precioso, que é o tempo, aquilo que não para, que não volta atrás, e eu simplesmente desperdicei. Eu tinha muitas coisas para fazer, eu podia fazer muitas coisas, mas eu não fiz nada. Por exemplo, Isaías 55, 6. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu perdi um dia todinho sem nem sequer me lembrar de Deus. Como é que a gente pode viver sem Deus? É possível que a gente viva sem buscar a Deus, mas são dias perdidos. Eu me lembro lá de Paulo em Filipenses, no capítulo 1, quando ele diz assim, olha, morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Eu podia ter ido, eu queria ir, mas por causa de você, eu fico. Porque eu sei o que eu posso contribuir para a tua salvação. E eu penso que a gente passa um dia todinho, a gente desperdiça um dia todinho diante da televisão, ou diante do celular, ou diante de qualquer coisa, e a gente não contribui em nada, nem com a nossa vida, nem com a vida de outras pessoas. Eu poderia estar contribuindo com a salvação da minha família, ou com a salvação de um estranho, ou de alguém, mas eu abro mão disso, porque eu não quero viver a realidade, eu quero viver a fantasia. Pensa nisso, como a gente gosta de viver fantasia. E quando você vem para a Bíblia e você vê todas essas histórias, todas essas pessoas, todos esses pecadores, muitos deles muito piores do que eu, e aí eu não quero enxergar que essa é a realidade. O pecado é uma realidade e que a gente precisa lutar contra ele, e que a gente precisa de Deus, porque só Deus pode mudar o meu coração, só Deus pode me transformar. Mas eu busco essa transformação diante da tela de um vídeo. Eu fico horas diante da tela de um vídeo buscando uma ilusão, quando na real, e diante do momento em que a gente vive, se você tivesse consciência disso, do que o pecado faz, do que o inimigo está tentando fazer, você não perderia teu tempo diante da tela de um celular, mas você estaria trabalhando pela salvação da tua família. Filhos, esposa, amigos. Quantas pessoas a gente vai perder? Quantas pessoas a gente vai perder? Porque a gente perdeu tempo. Eclesiastes 11, versículo 9, Salomão diz assim: aproveita o tempo que você tem debaixo do sol, aproveita para viver, porque haverá muitos dias que serão trevas. Salomão está dizendo, haverá muitos dias ruins em nossa vida, muitos. Então aproveita os dias bons o máximo que você pode. Se você tem tempo, aproveita com os teus filhos. Aproveita o tempo com a tua família, com a tua esposa, com a tua igreja. Porque o tempo passa rápido, além do tempo passar rápido, haverá muitos dias ruins em nossa vida.
E isso é verdade. Haverá muitos dias ruins. Então é preciso aproveitar o máximo possível os dias bons. Mateus 6,34, Jesus diz assim: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Mas como disse a pesquisa, a gente vive pensando no passado ou a gente vive preocupado com o futuro. Tem gente que nem dorme preocupado com o dia de amanhã. Tem gente que se tiver uma dívida, amanhã eu tenho que pagar uma dívida e eu não tiver dinheiro, ele não dorme. Ele passa a noite em branco. Passar a noite em branco não soluciona o teu problema. Se você passasse a noite trabalhando para ter o dinheiro do dia seguinte, haveria uma razão para isso. Mas tem gente que não consegue dormir. Eu vou dizer para você que eu não tenho problema com sono. Eu sou que nem Pedro. Amanhã eu vou morrer, estou acorrentado entre 2 soldados e eu estou dormindo. Eu durmo até no ônibus. Eu não sei como é que a gente consegue dormir no ônibus, mas eu durmo dentro do ônibus. E esses ônibus daqui que não tem... Os ônibus daqui da Taguatu que não tem amortecedor, quando ele passa no buraco... Mas eu durmo. Porque eu sei que a inércia, ela não resolve nenhum problema. Se eu não agir, ficar parado, me preocupando, apenas me adoece, mas não resolve o meu problema. 2 Coríntios 6:2, Deus diz assim: hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. O que Jesus está dizendo: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E sabe que isso é uma das coisas que me incomoda na minha esposa? Quando ela quer fazer uma coisa, ela não deixa para amanhã. E às vezes ela me chama para ir. Ela diz: olha, a irmã me deu um negócio ali, vamos lá hoje buscar. O dia está finalizando e eu digo: deixa para amanhã. E ela diz: não, vamos fazer hoje. E é o que Deus diz: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Talvez amanhã você não tenha oportunidade. Talvez a oportunidade é hoje. E quando Deus fala de salvação, Deus diz assim: a salvação, busca ela hoje. Não brinca com a salvação. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje Deus quer falar o teu coração. Talvez a salvação da tua família seja hoje. Não deixa para falar de Deus para tua família amanhã. Fala hoje. Quando você chegar em casa hoje, pega o celular e manda uma mensagem para tua família. É tão simples, é tão fácil pregar o Evangelho. Embora a gente cite o celular como algo ruim, ele é algo muito bom. Ele é algo muito prático. Você pode falar com a tua família onde ela estiver. Você pode olhar, você pode chegar em casa hoje, ligar o celular e ver a tua mãe face a face, ver o teu pai aonde ele estiver. Aproveita hoje e manda uma mensagem para ele. Não espera o ano acabar, porque talvez no ano que vem não tenha uma nova oportunidade. É um dia de cada vez. Mas esse é o dia mais importante da tua vida, é hoje. É o único dia que você tem poder, é no presente. É o único dia que você tem liberdade, é hoje. Usa tudo isso para salvar alguém, para colocar Deus de encontro a alguém. Não fica pensando no futuro, amanhã ou ontem. Pensa no hoje. O que eu posso fazer hoje para salvar alguém?
O que eu posso para salvar minha família? A porta do futuro. Porta do futuro. 24, 25 e versículo 26. Jeremias diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso é quando a gente abre a porta do futuro. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, existem 3 portas. E lá diz assim: batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei. E tem mais uma porta lá: pedi e dar-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. E quando a gente lê esse texto, a gente acha que pode pedir de tudo para Deus. E a gente pede de tudo, de tudo. Mas normalmente todas essas coisas que a gente pede para Deus, a finalidade delas é tornar a nossa vida melhor. Tem gente que pede carro, tem gente que pede emprego, tem gente que pede saúde, tem gente que pede casamento, mas tudo a gente está pensando no nosso conforto, na nossa comodidade. Lá em Lucas, quando Deus fala desse texto, ele diz assim: olha, vocês estão dispostos a dar bons presentes aos seus filhos. E se vocês me pedissem, eu daria a vocês o Espírito Santo. Porque essa é a nossa verdadeira necessidade. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que abra os nossos olhos para o pecado. Nós precisamos de alguém que traga ao nosso coração a verdade. Nós precisamos de alguém que controle o nosso lado ruim. Nós precisamos de alguém que faça florescer aquilo que a gente tem de melhor. E isso só acontece quando o Espírito de Deus habita na gente. Como eu queria poder falar como Paulo e dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas para que isso aconteça, eu preciso buscar muito mais a Deus. Eu preciso dar do meu tempo muito mais para Deus. Eu preciso valorizar as coisas que Deus me oferece. E a gente precisa investir nisso. A gente precisa investir na nossa vida espiritual. O Raimundo falou do preço da lição. E o Raimundo falou que era barato. Mas a gente acha caro. A gente acha caro investir na lição. A gente acha caro investir na lição dos nossos filhos. Investir em devocionais. Investir em Bíblia. Investir no espírito de profecia. A gente acha muito caro. A gente acha caro mandar os nossos filhos para o Campuri, para o Calebre, para as missões. A gente acha que tudo isso é muito caro. Outro dia eu estava vendo uma reportagem no jornal sobre um show que teve em São Paulo de uma cantora. E eles andaram perguntando quanto é que vocês gastaram para vir nesse show. E uma pessoa aqui de Brasília disse: eu gastei 7 mil reais para vir nesse show. Eu investi 7 mil reais com passagem, com estadia, com roupa, com ingresso para estar aqui. E a gente acha 15 reais numa lição caro. A gente acha 30 reais num livro, a gente acha caro. A gente acha que pagar 200 ou 300 reais para o nosso filho ir no Campuri, a gente acha que isso é caro.
Porque tudo que é espiritual para a gente é caro. Mas a gente nem dá valor naquilo que é de graça. É preciso investir no futuro. É preciso investir na vida espiritual. Sabe uma coisa muito interessante quando a gente estuda a lição? É que quando Deus conversa com as pessoas, quando Jesus conversava com as pessoas, Jesus não explicava para as pessoas, não. Ele perguntava: como é que você lê? Como é que você entende? Como é que você vai entender aquilo que você não conhece? Como é que você vai entender os planos de Deus para a tua vida se você não conhece a Deus? Se você não investe nem sequer tempo nisso. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16, olha o que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando a gente quer as coisas de Deus, mas a gente não busca a Deus. É preciso fazer um investimento. É preciso reservar tempo para Deus. Quando Jesus fala de eternidade, Ele não diz que a eternidade é para quem lê a Bíblia. Ele diz que a eternidade é para quem conhece a Jesus, para quem conhece a Deus. É para quem se relaciona com Ele. Sabe, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade é de orar. E quando você vê a vida de oração de Jesus, outro dia a gente estava conversando sobre isso, Jesus passava 12 horas orando. Jesus passava a noite toda orando. E outro dia eu perguntei o que Jesus tanto falava para Deus. 12 horas. A gente não consegue orar 5 minutos. Passou aquele tempo que eu pedi, terminou as minhas reclamações com Deus, eu não tenho mais assunto. Eu não tenho intimidade com Deus para conversar com Deus mais de 1 hora. Porque eu não me relaciono com Ele. Porque eu não deixo Deus fazer parte da minha vida. Eu só quero que Ele faça parte quando tudo está difícil. Mas nos bons momentos, quando tudo está muito bem, eu não quero a companhia de Deus. Se você se relaciona com Deus, conversar com Deus vai ser simples. 1 hora, 2 horas, a noite toda. Mas é preciso ter intimidade. Intimidade leva tempo. A gente passa anos namorando antes de casar, para a gente criar intimidade. Antes de a gente chamar alguém de amigo, a gente leva tempo se relacionando com ele, conversando com ele, sabendo se ele gosta das mesmas coisas que a gente gosta, se a gente tem afinidade ou não, para depois a gente chamar de amigo. E o nosso relacionamento com Deus? 365 dias por ano. Tanto tempo, quanto desse tempo eu dediquei para Deus? Quanto desse tempo eu investi para Deus? A maioria do nosso tempo a gente vende. Vocês sabem que a gente vende o nosso tempo. Porque quando você sai para trabalhar, você está vendendo o teu tempo para uma outra pessoa. E você vende 8 horas do teu tempo, normalmente você vende 8 horas do teu dia e você investe mais 2 horas do teu dia
em transporte para chegar lá e vender o teu tempo. E aí o resto do tempo, se você investir na quarta-feira 1 hora, na quarta-feira é 1 hora do teu tempo, e às vezes você chega do teu trabalho onde você vendeu 8 horas do teu tempo, onde você investiu um outro tanto para fazer isso, e você não vai para a igreja. Você não tem 1 hora para Deus. Você não tem 20 minutos para estudar a lição. Você não tira 5 minutos para orar. Você passa 24 horas por dia e você não canta um louvor para Deus. Eu tenho uma péssima voz. E quando eu me esqueço, às vezes eu me esqueço em casa que estou louvando e a minha esposa já vai gritando, não chega, para. Mas isso não me impede de louvar a Deus. O Salmo 22 diz que Deus é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Quanto tempo a gente está investindo nesse relacionamento com Deus? E entenda que quando você se relaciona com Deus, quem se relaciona com você também vai se relacionar com Deus. Porque em algum momento você é a mensagem. Você já pensou que o Evangelho é boas novas da salvação? A boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho fala de Jesus Cristo. E em algum momento você fica no lugar de Jesus, você é a mensagem. As pessoas não ouvem a tua voz, mas as pessoas te veem. E um homem guiado pelo Espírito de Deus é um instrumento de Deus. Preste atenção numa coisa. Se Deus fizer parte da tua vida, Deus vai fazer parte do teu sermão. Deus vai fazer parte da tua pregação. Mas se Deus não fizer parte da tua vida, você vai continuar pregando. É preciso investir. Filipenses 4:6, Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazeis conhecida diante de Deus as vossas petições, com ações de graça. Sabe que a ansiedade é o mal do século. Quase todo mundo é ansioso. Eu pensava que não, eu pensava até um tempo atrás, antes de mudar para cá, eu pensava que eu era calmo, eu era tranquilo. E eu descobri que eu sou extremamente ansioso. E eu descobri isso andando de ônibus. Eu fico tão ansioso que eu vou cronometrando assim, o tempo que o ônibus gasta até chegar no meu serviço. E eu sei em cada pedaço do caminho, quando ele chega num pedaço do caminho, eu chego, está 1 minuto atrasado. Ele não vai chegar a tempo lá. Eu vou ficando ansioso. Porque as coisas não vão acontecendo do jeito... Ansiedade. Eu já cheguei muitas vezes atrasado no serviço, algumas vezes... Mas eu nunca saí do serviço atrasado. Todas as vezes que eu cheguei, Deus permitiu que eu fizesse o meu trabalho e eu saísse na mesma hora, sempre ou mais cedo. Mas a gente deixa as emoções dominar a gente. Como se a gente não confiasse em Deus, como se Deus não fizesse parte. E Deus, Ele não faz parte da minha vida só quando eu estou na igreja. Deus faz parte da minha vida quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou no ônibus. Eu vou para o último versículo para a gente terminar. O tempo não passou, como ninguém reclamou, está tudo certo, né? Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. A gente está chegando no último dia do ano. E a gente
Tiago, capítulo 4. E queira ou não, a gente está fazendo planos para o ano que vem. Todo mundo faz planos para o outro ano quando o ano está terminando. Alguma coisa a gente quer fazer. 13, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Versículo 3. Aos planos para o futuro. Normalmente, quando a gente faz planos para o futuro, a gente está visando obter alguma coisa. E eles estão fazendo planos para o futuro, vamos para uma cidade, lá nós vamos ficar um ano, vamos negociar e vamos ter lucro. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago está dizendo que tem gente que insiste em fazer planos para o futuro e não incluir Deus nesses planos. Tiago diz: a sua vida é muito breve, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus precisa fazer parte dos nossos planos. Se você está planejando o próximo ano, inclua Deus nesses planos. Diga: no próximo ano eu vou investir mais em Cristo. No próximo ano eu vou nos cultos de quarta, eu vou nos cultos de domingo, eu vou nos cultos de sábado. E até no JA eu vou comparecer. Eu vou estudar a lição. Eu vou fazer ano bíblico. Eu vou ler o Espírito de Profecias. Eu vou fazer alguma coisa. Eu queria ter entrado no clube de leitura do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva tem um estudo a Bíblia comentada, onde ele estuda a Bíblia com as pessoas. E ele abriu para esse ano um clube de leitura, onde durante o ano, a cada mês, vai se estudar um livro sobre a vida de Jesus Cristo. Tem um valor para fazer e parece que as inscrições já estão encerradas. E para o ano que vem, algum tipo de investimento na nossa vida espiritual deveria entrar nos nossos planos. Esse ano eu não vou fazer ano bíblico. Eu escolhi 2 temas esse ano. Eu vou estudar o livro de Apocalipse. Eu vou passar o ano todinho estudando Apocalipse e os 4 evangelhos. 5 livros da Bíblia. Para esse ano é o meu investimento na minha área espiritual. E eu quero crescer. Eu sei que tem muitos defeitos, todo mundo tem defeitos. E a gente só muda, a gente só quer mudar quando o nosso modelo é melhor do que a gente. Porque quando você se compara a um irmão da igreja, quando você se compara a um ancião ou ao pastor, talvez em algum momento você se sinta melhor, ou pelo menos igual. E aí você não sente necessidade de mudança. Mas quando você coloca diante de ti a Jesus, você percebe que você precisa mudar. E essa mudança só acontece quando a gente anda com Ele. Quando a gente gasta tempo com Ele. São 525.600 minutos que serão depositados na tua conta no ano que vem.
Gaste um pouco mais de tempo com Jesus. Gaste um pouco mais. Esse é o único investimento que nos levará à eternidade. O irmão vai cantar. Pode vir, irmão. O irmão vai cantar. Depois nós vamos orar. E vamos para casa. E vamos planejar o nosso próximo ano. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã nós queremos agradecer porque tivemos o privilégio de estarmos em Tua presença. Amém. Nós temos, Senhor, o privilégio de ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. E nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito habite em nós, de forma que a Tua palavra não volte vazia, que ela cumpra o objetivo para que foi enviada nessa manhã, que ela nos ensine, corrija, repreenda, ou simplesmente nos eduque e habilite a toda boa obra. Mas dá, ó Deus, continuidade à boa obra que o Senhor iniciou em cada um de nós. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, nós estejamos preparados para ir ao Teu encontro nos ares. Mas nós não queremos fazer isso sozinhos, Senhor. Nós queremos que a nossa família faça parte desse momento. Por isso nós oramos, ó Deus, para que Teu Espírito trabalhe o nosso coração, de forma que a Tua verdade, permanecendo em nossos lábios, possa alcançar a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aqueles que fazem parte dos nossos relacionamentos, para que eles tenham a mesma oportunidade que nós tivemos de escolhermos estar ao Teu lado. Nos abençoa, Senhor, conforme o propósito que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Nos abençoa como igreja, ó Deus, pensando nesse novo ano que se inicia. Pode ser que ele seja o último aqui neste lugar. E se for, ó Deus, o novo céu e a nova terra é o lugar que nós almejamos alcançar. Opera em nós, Senhor, querer fazer segundo a Tua boa vontade. Nós não temos justiça, Senhor, mas é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.